ver aqui como é que foi a entrevista do José com a Simone. Bora. Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje, numa sexta-feira super especial, com uma convidada super especial para a gente analisar as coisas que estão acontecendo aqui no nosso país e analisar com a pessoa que, olha, tem muita história para contar, uma pessoa que foi decisiva em 2022 para nós elegermos o presidente Lula. E, ao que tudo indica, deixa eu tirar aqui só o som aqui, gente. E, ao que tudo indica, ela será também fundamental, está sendo, nessa campanha de 2026, porque acabei de ver aqui as sondagens eleitorais no estado de São Paulo, e, para nossa felicidade, Simone Tebet e Marina Silva estão liderando as intenções de voto para o Senado. Então, quero, com muita satisfação, receber Simone Tebet aqui no nosso Portal do José. Simone, já vou começar a te chamar de Simone por duas razões. Primeiro, que nós somos colegas de faculdade, porque eu sou mais velho que você, tá bom? Muito bem-vindo aqui no nosso Portal do José, Simone. Obrigada. Eu vou só começar chamando de professor, mas depois eu também tiro o título, viu? Então, quero cumprimentar. Tá bom. Não, pode ser, José. E depois eu te chamo pelo nome, todos aqueles que te acompanham, enfim, a gente fazia tempo que eu estava querendo vir aqui para o portal, conversar com você, por duas razões, né? Primeiro, por conta, enfim, da admiração que tem pelo seu trabalho, e segundo, porque você tem uma fã em Mato Grosso do Sul, que é a minha mãe, que te acompanha sempre, e fala, mãe, filha, ele fala, é tão fácil sobre política, então eu acompanho, mas por duas razões. Primeiro, porque eu aprendo. Segundo, que é uma forma de eu continuar conversando com você, minha filha. Porque, assim, eu trago o assunto para a gente debater de igual para igual. Então, assim, cumprimentar todos aqueles que te seguem aí no canal, em nome da minha mãe, que deve estar te acompanhando nesse momento. É por você, não é por mim que ela está acompanhando, não. Como é que é o nome dela, Simone? Fairte, é bem complicado, é nome árabe, é libanesa, Fairte. Senhora Fairte, olha, um beijão para a senhora, viu? Obrigado, a senhora está aí acompanhando o nosso portal. Puxa vida, não tem orgulho maior do que a gente chegar a pessoas que entendem exatamente isso que eu faço aqui, uma tradução desse juridiquês, das questões da vida política, enfim, e isso está fazendo que a gente chegue a muitas pessoas. A gente tem mais de 1.150.000 pessoas inscritas hoje, um crescimento absolutamente que se deve às pessoas compartilharem o nosso conteúdo. Então, é muito bacana, viu? Muito obrigado, viu, para a senhora, e obrigado a todos vocês que estão aqui no nosso portal. Mas eu queria entrar aqui logo no nosso tema de hoje, ou nos temas, porque o Brasil está nessa ebulição, e eu vou trazer aqui alguns aspectos muito particulares da visão que Simone tem desse processo político todo. Começando com a questão, Simone, que você foi decisiva nas eleições de 2022, porque a campanha, o processo político no nosso país já estava bastante radicalizado, pessoas que vivem no campo da racionalidade, de repente se viram às voltas com as coisas mais insanas do mundo, que a gente nunca imaginou que isso poderia ter uma penetração na sociedade. E naquele momento derradeiro, quando quando a eleição foi para o segundo turno, você foi a primeira que teve importância nesse processo a apoiar o presidente Lula ali, sem saber qual seria o desdobramento dessa história toda. Conta para a gente como é que foi esse bastidor, o que te motivou, como é que foi o teu contato com o Lula a partir desse momento. Bom, José, começa por eu ter sido... Acho que as duas serão eleitas, viu, Giovanni? Pelo menos eu acho que estão franca favoritas aí. Tá, inclusive, dando um pau em Derrite, essas tralhas toda que estão em São Paulo. Vamos, gente! Pequenas contribuições ajudam muito. Já mandei livros aqui de presente para as pessoas que mandam contribuições. Pode ser no Pix, pode ser no Superchat. Não esqueçam dos membros, gente. Alguém manda contribuição em membros para a gente já fechar também essa meta importantíssima. Senadora num dos piores mandatos presidenciáveis, se não foi o pior, desde a redemocratização, que foi o mandato do ex-presidente Bolsonaro. No momento em que a gente tinha que falar de desenvolvimento, de geração de emprego, renda, o negócio dele era colocar a arma na mão das pessoas, né, ter uma política absolutamente devastadora no que se refere ao meio ambiente, um discurso sempre de ódio, de menosprezo pelas minorias,
Em relação às mulheres, era muito claro esse discurso de ódio que nós estamos comprovando agora com o aumento de feminicídio, porque o discurso contaminou parte da sociedade. Então, quando eu fui candidata à presidência da República, o meu partido pediu, o antigo partido que eu pertencia, o MDB, ele disse o seguinte: olha, o partido vai rachar e a maioria quer, inclusive, para o Bolsonaro. Eu falei: isso não pode acontecer com um partido que abrigou todos os demais partidos no momento de trevas da ditadura. E eu me lancei candidata apenas para ser voz. Eu achava que era importante a voz de uma mulher, né, naquele momento de grande polarização. Eu sabia que a minha chance era, sei lá, de 1%, 0,1%. Então, quando eu fui para a eleição, eu já sabia que no segundo turno de que lado que eu ia estar, que era o lado certo da história. Apesar de todo vir de um estado bolsonarista, um estado conservador, meu pai me ensinou de forma diferente, minha mãe também. Então, quando aconteceu, terminou, a minha grande surpresa e lamentável foi... fiquei surpresa de ter ficado em terceiro lugar, eu não imaginava, imagina, sem dinheiro, sem estrutura e tudo mais, ter ficado em terceiro lugar, eu era uma desconhecida no Brasil. Ciro Gomes fica em quarto, e a minha primeira frustração foi ter visto Ciro novamente lavar as mãos e não apoiar ninguém, que ele era considerado mais de esquerda, né? E eu falei: olha, eu não fui criada para ser omissa. Quem faz política de alma, de coração. É assim que eu aprendi, né? Sabendo todo o custo político pessoal que eu teria. Mas não foi absolutamente difícil, foi muito fácil. O lado de lá me ofereceu 2 ministérios, me ofereceu um, eu não aceitei, me ofereceu outro, eu não aceitei, falei não. E quando eu fui conversar com o presidente Lula, foi muito engraçado, José, porque assim... ele me deixou falar à vontade. Eu falei, presidente, meu manifesto está pronto. Eu só quero aqui que o senhor me ajude a gente aprove uma lei que iguale salário de homens e mulheres. A lei foi aprovada. Sim. Né, que a gente, o senhor encampe o Poupança Jovem, que virou pé de meia, né, que é o programa para os nossos jovens não saírem do ensino médio, ganharem R$200 para poder permanecer na escola, aqueles que precisam, e fiz esses tipos de 3, 4 pedidos de políticas públicas. E, ao final, falei: meu manifesto está pronto, e eu vou colocar claramente que eu não quero cargo, não quero emprego e não quero ministério. Ele me ouviu falar, a única coisa que o presidente Lula falou: Simone, não diga que você não vai aceitar ministério, porque eu preciso de você no ministério, que você representa essa frente ampla, democrática, de que o meu governo não é só de esquerda, meu governo tem gente de esquerda, tem gente de centro, tem até gente de centro-direita, porque é um governo, a gente tem que governar para todos. E eu relutei muito, até às vésperas de tomar posse em assumir um ministério. Mas acho que o presidente tinha razão. Ele me deu um ministério extremamente relevante e importante, que não é pouco, né? O Ministério do Orçamento e do Planejamento. E, com base nisso, agora cumprindo uma nova missão, porque ele de novo me chamou e falou: olha, São Paulo é um reduto eleitoral importante, eu preciso da cara da Frente Ampla, você representa a Frente Ampla no nosso governo, e, enfim, gostaria que você fosse pré-candidata ao Senado. Foi uma honra, um aprendizado. Servir ao Brasil, né? Servir o Brasil é algo extraordinário quando você tem essa possibilidade e ver o resultado, né, José? Que chatice esse Pedro atrapalhando a entrevista. É uma gravação, Cineastos, que eu não sei nem quem você é. Mas enfim, vamos ajudar a gente, faltando 4 membros aqui, importante, daqui a pouco teremos as nossas convidadas para a nossa entrevista aqui, vamos lá. Comparativa, não precisa ir longe. O Brasil saiu do mapa da fome, nós tiramos 20 milhões de brasileiros que estavam numa situação absolutamente precária, fora todos esses números que vocês acompanham aí pelo seu canal, que eu sei que você está sempre falando sobre isso. Simone, como é que está sendo agora a repercussão da sua candidatura em São Paulo? Para você, porque... eu estou assim, me sentindo super gratificado enquanto cidadão, ver que você e Marina estão liderando as intenções de voto em São Paulo. Vocês esperavam isso? Você tem tido contato com Marina? Sim, eu estava no evento com ela, os últimos... Antes de ontem, eu estava com ela em 2 eventos. Bom, primeiro, né, eu tive 5% dos votos para a presidência, e 1/3 desses votos foram surpreendentemente em São Paulo. Acho que São Paulo entendeu a minha proposta, se identificou com aquilo que eu acredito, e eu tive muito voto em São Paulo. É impressionante o reconhecimento das pessoas. As pessoas me conhecem até fisicamente, elas olham e reconhecem, porque às vezes você conhece o nome de alguém e você passa por ele e você
não sabe que é a pessoa, né? Então, assim, é impressionante o reconhecimento. E de todas as formas, seja alguém para criticar, falar, poxa, eu votei em você e você foi apoiar o presidente Lula no segundo turno, mas é interessante que mesmo essas pessoas que fazem essas críticas, né, eu considero como críticas sempre construtivas, sempre recebo muito bem as críticas, fazem com muita educação. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!